Bom, então vamos lá. Começar, né? Ó, prestando atenção agora, tá? Como eu já falei para vocês, né? Entramos agora na apostila 4, estamos no módulo 20. E agora é o seguinte, nós vamos falar sobre imperialismo. O que estava acontecendo no final do século XIX no continente europeu? Para vocês então identificarem o fato que está acontecendo. Nós estamos vivendo a Revolução Industrial, tá? Começou lá com o pioneirismo inglês, né? James Watt, o James Watt inventando a máquina, aperfeiçoando a máquina a vapor, na verdade, né? Arthur Wright aperfeiçoando o terra mecânico, primeira indústria do mundo, indústria têxtil, indústria inglesa. E depois a tecnologia da maquinofatura vai atingir outros países. E começa então a famosa Revolução Industrial. Depois entramos nessa primeira fase com a máquina a vapor, na segunda fase, já no início do século XX, com energia elétrica, combustíveis, aí vem novas tecnologias, né? Como o avião, o automóvel, o projetor de cinema, motor a diesel, e aí vai embora. Várias tecnologias. Na época da primeira fase da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, é máquina a vapor, né? O trem a vapor, a locomotiva a vapor. E depois entra nessa segunda fase, que é uma fase que vai ampliar por toda a Europa. Começa na Inglaterra, depois chega em toda a Europa, chega nos Estados Unidos da América e chega no Japão. Então pega a Ásia, o Japão, e pega os Estados Unidos da América. Bom, o que vai acontecer? Primeira coisa que nós temos que determinar é o seguinte. Os países industrializados, eles precisam de três coisas. Alguém sabe qual é? Senão não tem indústria. Vocês lembram? É matéria-prima, Matéria-prima, mão de obra barata e e consumidores. mercado consumidor. Exatamente isso. Tá? Então olha só. O que acontece? Não existe... Ah, professor, mas se faltar um item desse já era. Tá? O capitalismo industrial, na verdade, a economia capitalista, começa na Inglaterra, depois atinge outros países da Europa, como eu já falei, e vai chegar um ponto que a Europa vai se esgotar. Não tem mais o que fazer. Se esgotou. Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata, chegou no limite. E eles então, essas potências europeias, começam a olhar para outros continentes, procurando exatamente essas três coisas que eu falei para vocês. Tá? Então, Ásia e África. Esses são o alvo. Domínio de mercado. Esse é o grande objetivo. Conquista de mercado. Bom, olha só. O que nós vamos perceber? Essas potências industrializadas, elas irão, como eu já falei para vocês, subjugar economias, quer dizer, subjugar países e o subjugar, obviamente, dominar, né? Impor o seu projeto de econômico, político, depende da situação. Mas olha só, como eu já falei, procurando recursos naturais, que é matéria-prima, procurando mercado consumidor e mão de obra barata. Esse é o objetivo. E o controle dos mercados consumidores. Controlar o mercado consumidor. E vai ter um problema sério. Eu já vou dar um spoiler para vocês aqui. O que vai acontecer? O que vai ser o problema sério que vai acontecer? Várias potências industrializadas querendo as mesmas regiões na Ásia e na África. Porque tem região que é boa, tem região que não é. Né? Para aquele objetivo traçado. E isso vai gerar disputas das potências europeias. E essas disputas provocarão o quê? Exatamente, Davi. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Professor, então a Primeira Guerra Mundial foi por uma questão econômica? Foi. Óbvio que foi. E outra coisa, hein? Aquilo que eu digo para vocês, às vezes eu tenho muito cuidado com isso, porque
pode parecer assim que é um materialismo exacerbado, né? Mas na verdade é o seguinte, ó, aquilo que eu comentei com vocês, ó, o econômico tá bom, a, a sociedade vai bem e a política vai bem. Se tem problema econômico, crise social, crise política. O econômico é a mola propulsora. E o que vai rolar então? Muitos países chegaram no seu limite, viram a sua economia capitalista industrial ameaçada e eles vão partir então para disputar os mesmos locais. E isso vai gerar uma guerra. Vão dividir o mundo em blocos, né? Tríplice aliança, tríplice entente, e aí gera o conflito que é a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra? A Segunda Guerra Mundial entra a questão ideológica, mas é a Primeira Guerra mal resolvida. É como se fosse uma continuação da Primeira Guerra, para resolver a Primeira Guerra ainda. Com a questão do viés ideológico, né? Quando a gente pensa em Adolf Hitler, Benito Mussolini, o que eles pegam? Eles pegam os seus países arrasados da Primeira Guerra. E eles são os salvadores da pátria, né? O Führer, o Duce, vão transformar em potência o nazifascismo. Então, essa é a grande situação, né? A resolução a Segunda Guerra é, na verdade, a resolução da Primeira atrelada a esse viés nazifascista. Bom, o que vai acontecer então aqui? Os países capitalistas industriais, procurando recursos naturais, mercado consumidor, mão de obra barata, controle do mercado, eles vão criar algumas formas de dominação. Pode ser uma dominação direta, vai lá e conquista o território e impõe, através da força, as suas características econômicas, muitas vezes sociais e políticas, ou age do chamado neocolonialismo. Neo quer dizer novo, né? Uma nova forma de colonizar. Porque se você for pensar no colonialismo lá do século XV, XVI, XVII, era dominação. Dominação e exploração. A maioria eram colônias de exploração. Tá? Agora aqui o neocolonialismo é o seguinte, ele é sutil. Ele chega e você não percebe essa dominação econômica, né? Essa forma de dominação. Olha só que interessante como é que isso funciona. Olha só aqui, ó. Neocolonialismo. Novo modo de dominação. Não existe no neocolonialismo, no século XIX, não existia preocupação de domínio territorial, por exemplo. Claro que tem uma outra política também que eu falei para vocês, né, que é mais drástica. Mas essa aqui, ela é sutil. Olha só. Dispensava o controle de áreas de interesse. Quer dizer o seguinte, eu tenho interesse naquela região, mas eu não vou controlar ela militarmente, impor alguma coisa, trocar governos, impor meu governo, coisa parecida. Eu tenho interesse, mas eu vou agir de maneira sutil. Muitas vezes sem perceber, sem que eles percebam o que está acontecendo. Olha só. Controle financeiro dessas regiões. Mas como é que é esse controle financeiro? Através de empréstimos. Eu tenho capital, sou uma potência industrializada, pego regiões que têm problemas financeiros e eu te empresto o dinheiro. Mas se eu te empresto o dinheiro, você agora está me devendo. Vai pagar juros, correção e mais algumas coisinhas. Não fica só na vontade de pagar. Vai ter um preço. Qual seria o preço então? Ora, acordos comerciais vantajosos para esses países. Como é que seria esse acordo? Por exemplo, tarifa alfandegária menor. O que é uma tarifa alfandegária? Hein? Por que o produto importado... É a taxa sobre um imposto que é importado. Isso, o produto que é importado, que eu estou comprando. Quando você importa, você compra. Quando você exporta, você vende. Então é o produto importado. Quando ele entra no país, ele paga uma tarifa alfandegária. Né?
Então, por exemplo, se a tarifa alfandegária é alta, complica a minha venda naquele país. Se a tarifa alfandegária é baixa, é um grande negócio. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: esses países que fizeram empréstimos com essas potências terão que baixar as suas tarifas alfandegárias. Para vocês terem noção do que eu estou falando, no Brasil, por exemplo, na época de Dom Pedro I, para que ele tivesse o reconhecimento da independência, a Inglaterra, que tinha nas suas mãos, devendo até o fundo das calças, Portugal, convenceu os portugueses: olha, reconheçam a independência do Brasil. Exijam 2 milhões de libras de pagamento. Aí os portugueses: oh, que beleza! Mas só que é o seguinte: vocês estão nos devendo 2 milhões de libras. Quando vocês receberem o pagamento, vocês me pagam. Aí o Dom Pedro, os ingleses foram lá para o Dom Pedro: olha, a parada aqui está resolvida. Portugal vai reconhecer a independência. 1825. Portugal vai reconhecer a independência. Mas eles querem 2 milhões de libras. Olha só a astúcia. Eles querem 2 milhões de libras. Aí o Dom Pedro: pô, mas eu não tenho. Não tenho 2 milhões de libras. Não tem problema. Eu te empresto. O inglês empresta para Dom. Os ingleses emprestaram para Dom Pedro. Dom Pedro pega o dinheiro e paga Portugal. E Portugal pega o dinheiro e paga a Inglaterra. A Inglaterra só fez o dinheiro dar uma voltinha. Aliás, nem saiu do Banco da Inglaterra, né? Nem saiu de lá. E moral da história, o que aconteceu? Dom Pedro agora, imperador do Brasil, está devendo para a Inglaterra. Agora que vem o neocolonialismo. Como é que vai funcionar? Tarifa alfandegária menor. Então eu quero que tu baixe a tarifa alfandegária. Meus produtos agora vão chegar. E o que vai acontecer? Uma inundação de produtos ingleses no Brasil. Professor, me dá um exemplo. Vocês já perceberam que eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? É coisa assim. A coisa é muito louca. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Eu já estou viajando na maionese aqui já. E olha só, o que aconteceu? Exemplo dessa jogada aí de vender produtos para o Brasil, baixa tarifa alfandegária e outra coisa, né? Empurrando o produto, né? Ó, tá sobrando, é excedente meu, não consigo vender. Vocês vão ter que comprar. Eu não consigo vender. Aí tem que comprar, porque pediu emprestado, tá ali mendigando, né? Adivinhe o que o Brasil, Rio de Janeiro, século XIX, importou da Inglaterra. Um exemplo. Algo absurdo. Absurdo. Se você pensar assim, a século XIX, ou no século XX agora, XXI até poderia ser, mas no século XIX não. Patins de gelo. Patins de gelo. Mas vai aonde? Vai andar de patins de gelo aonde? Então, o que aconteceu? Eu acho que, na verdade, quando era vendido nas lojas, acho que é para pendurar, né? Decorativo. Imagina, Rio de Janeiro, 40 graus. Nem Petrópolis tem esse gelo todo. Né? Não tem gelo. Aí, olha só. O que acontece? É empurrar o estoque excedente. Ah, professor, mas o Dom Pedro podia se recusar. Vai recusar como se ele está devendo? E devendo, assim, o pior de tudo é o seguinte: está devendo e precisa de mais. Vai precisar de mais. Então eu não posso. Uma outra leva muito interessante foi caixões. Caixão, defunto. Estava em excedente lá, sobrando, compraram uma leva de caixão. Mais centenas de caixão. Parece até um prefeito de uma cidade que eu conheço aí. Comprou um monte de caixões aí e fez um monte de vala, né? Então, quer dizer, caixão, comprou caixão. Isso aí, na verdade, era uma forma de impor esse neocolonialismo. Tem uma passagem interessante, por exemplo, que os ingleses queriam o nosso milho. Eles compraram o milho. Forma de pagamento. Ó, vou comprar todo o estoque de milho, mas tem um porém.
Eu vou pagar vocês, mas vocês vão ter que comprar as locomotivas que nós temos aqui na Inglaterra. Locomotivas. Eu falei, professor, então é um negócio com locomotiva. Tudo velha. Tudo enferrujada. O que sobrou deles lá. Aí eles mandaram para cá. Aí veio, junto, na transação do milho. Aí você vai, mas não tem. É exatamente assim que funciona. É o neocolonialismo, né? O monopólio de um determinado produto, por exemplo. Eu quero fazer negócio com vocês, mas eu só quero ser o único cara que vai fornecer. Se eu tenho um monopólio do produto, eu coloco o preço que eu quiser. Porque é só comigo, não tem com mais ninguém. Não tem concorrência. Não tem livre mercado. Vou dar um exemplo para vocês. Os Estados Unidos da América, agora no governo Trump, com essa epidemia agora do vírus, eles não tinham noção. Olha só que interessante, né? Quando eu vi o pronunciamento do presidente, eu fiquei até chocado. Eu achei que devia saber. Eles não sabiam, mas 96% dos insumos para a indústria farmacêutica dos Estados Unidos é feito na China. 96% dos insumos. Praticamente toda a medicação. Isso aí é um monopólio, né? É um monopólio. E o interessante é o seguinte, né? Que as empresas americanas saíram dos Estados Unidos e foram para esses países asiáticos. Procurando o quê? Matéria-prima, mercado consumidor, mão de obra barata. A mesmíssima coisa que eu falei lá no início para vocês. Então você vai comprar um tênis, né? Comprar um tênis. Aí você vai olhar o tênis, você compra lá nos Estados Unidos, comprou na Nike lá. Aí você olha ali na linguinha do tênis ali, tá escrito fabricado na China. Fabricado em Taiwan. Fabricado no Vietnã. Pode procurar nos tênis de vocês aí. E não é só tênis não, é um monte de coisas. É aquela velha história da matéria-prima, do mercado consumidor e mão de obra barata. O que está acontecendo agora? Com essa situação que nós estamos vivendo, os Estados Unidos, por exemplo, acendeu o sinal de alerta, né? Então eu vi o discurso do presidente dizendo que vai trazer essas indústrias de volta para os Estados Unidos. Porque, na verdade, cria essa dependência muito grande. Né? Dependência de mercado. E isso funciona até hoje. É uma forma muito sutil de controle. Vou dar um exemplo para vocês. O Brasil vende praticamente quase todo o aço para a China. A China é a grande compradora de aço do Brasil. Quase tudo. Qual é o problema? Quando o mercado chinês parar de comprar o aço, como é que faz? Você tem um único mercado? Olha, não quero mais o aço de vocês. Por quê? Por isso, por aquilo. Não quero. E aí, como é que faz o mercado? Né? Então, na verdade, esse neocolonialismo, ele cria uma dominação sem que você perceba que está sendo dominado. A outra forma que é mais contundente, que chega lá, domina, impõe governo, aí não tem, é uma dominação direta. Agora essa aqui é indireta e é sutil, e você não sente. Isso, eu estou citando a China porque a China, na verdade, é o país comunista mais capitalista que eu conheço, e a China é um trator. É um trator. A produção chinesa é gigante. Onde chega passando por cima. Então, se você não tiver uma estrutura econômica boa, já era. Né? Então, pessoal, essa é a parte do neocolonialismo. Depois eu vou entrar com vocês então nessa questão de uma forma mais contundente de dominação. Tá ok?